ao longo deste trabalho, facilitando a sua compreensão, dos quais destacamos as regras, que é conforme a preceita o dicionário. Tal palavra significa literalmente norma, preceito, princípio, método ou ainda boa ordem, economia e moderação. Tanto um quanto o outro conceito traz à tona uma ideia de organização a fim de evitar distorções do almejado, bem como o desperdício de tempo, sendo que este último é bem expressado pelo adágio popular: tempo é dinheiro. Não tem o parlamento, que significa, é assim definido pelo dicionário, Câmara ou conjunto das duas câmaras. Faz alusão às duas câmaras parlamentares, como, por exemplo, do nosso país, a Câmara dos Deputados e a do Senado Federal. Não ter sessão parlamentar, ainda são denominadas as sessões, as reuniões do corpo deliberativo que visam apreciar de matérias apresentadas pelos parlamentares. Pode ser ordinária ou extraordinária. Ordinárias, que são aquelas que ocorrem em período predeterminado, fixados em normativa ou estatutos, e as extraordinárias são aquelas que são realizadas em data diferente das pré-estabelecidas sob a convocação da diretoria deliberativa. Esse livro, mais nós vamos só compreender aqui no trato, né, quando tiver participado de uma convenção, né, os tratos de convenção, daquilo que é realizado no plenário, as discussões. Vocês estavam na última convenção que foi aqui em Porto Velho, ali na sede? Né? Tem todo um trato, uma maneira, uma forma. Lá. Pensa num negócio chato, mas é necessário, né? É necessário que faz parte da nossa igreja. Vamos lá. Sessão plenária. Denomina-se o período de tempo em que o corpo deliberativo encontra-se reunido em assembleia a fim de apreciar as proposições da ordem do dia. Pode ser deliberativas e não deliberativas. A saber, a deliberativa são aquelas que as matérias apresentadas passam a ser debatidas e seguem o rito próprio afinal são votadas. Não deliberativas são aquelas que não há apreciação de matérias constante em ordem do dia, sendo destinadas a pronunciamentos de membros do corpo constitutivo ou diretora, bem comunicações, leitura de expediente ou outros assuntos de interesse do Ministério. A ordem do dia. Trata-se da apreciação das matérias propostas em uma sessão plenária, estabelecida ordenadamente. Acho que é quórum, né? Quórum é o número indispensável para o funcionamento legal de uma assembleia ou reunião e para que esta possa deliberar. Despacho trata-se das atividades administrativas anteriores às deliberações parlamentares exercidas durante a sessão plenária. Emenda consiste em apresentar uma correção ao texto de uma proposta, pode ser inclusiva, supressiva e suplementar. Questão de ordem. Considera-se questão de ordem toda dúvida sobre a interpretação do regime quanto à sua prática exclusiva durante a ordem do dia. Só poderá ser levantada questão de ordem atinente diretamente à matéria que nela figure. Nenhum membro do corpo constitutivo da Assembleia poderá exercer o prazo máximo de 3 minutos para formular questão de ordem, nem falar sobre a mesma mais de uma vez. A questão de ordem deve ser objetiva, claramente formulada, com a indicação precisa da disposição que se pretenda elucidar. Capítulo 2. Vamos lá, que nós vamos só ler aqui e pensa no negócio bom. A galera vai ficar boa aí nas regras parlamentares aí. É. Vou falar igual o irmão né, que disse aí, que é o presbítero Irlan. Vamos lá para a Assembleia Legislativa, né? Vamos lá. Capítulo 2.
Da sede das sessões plenárias. A sede onde se realizará as sessões será aquela indicada no Estatuto da Igreja. Entretanto, em havendo motivo relevante ou de força maior, poderá por deliberação da mesa diretora, reunir-se em um local diverso no âmbito da circunscrição do Ministério local. As sessões devem seguir as seguintes fases, as quais serão estudadas adiante, a saber, a abertura e a constatação do quórum, despacho ou expediente, ata, a primeira leitura de aprovação, a segunda, os assuntos sugeridos da ata, correspondência, informações na comissão, e etc., pedidos, ordem do dia e encerramento ou suspensão da sessão. Primeiro, a abertura da sessão plenária. A mesa, na qualidade da comissão diretora, incube a direção dos trabalhos parlamentares e dos serviços administrativos da Assembleia. A mesa é presidida pelo presidente e composta pelos demais membros da diretoria executiva do Ministério ou do campo eclesiástico. Quórum. Normalmente, por meio do livro de registro de membros ou associados, o secretário informará o número de membros e quantos estão presentes para que se estabeleça o quórum. Há dois tipos de quórum, o regulamentar e o estatutário. Se não, vejamos, o regulamentar é a metade dos membros mais um dos membros ou corpo constitutivo, é também denominado com a maioria relativa. O estatutário é o número de membros previstos no estatuto ou na entidade para que a Assembleia possa ser realizada. É também denominada como maioria absoluta. As assembleias só podem ser abertas legalmente após a constatação do quórum mínimo, quando o presidente, então, declarará aberta a sessão, reduzindo-se a assistência a um número menor que o quórum. A sessão será suspensa. Entende-se que o quórum mínimo, a metade dos membros constitutivos da Assembleia. Despacho ou expediente. É destinado à leitura do expediente pelo secretário, na íntegra ou em resumo, e aos representantes de comissões ou membros constitutivos inscritos para se pronunciarem concisa e objetivamente. Ocorre logo após a devocional. Leitura e aprovação da ata. O presidente pedirá que o secretário leia a ata da sessão anterior e, a seguir, dará oportunidade aos presentes para que façam as suas observações. Na falta destas, o presidente tomará o silêncio como voto de aprovação e declarará aprovada a ata assinando-a com o secretário. Na ata devem constar lugar, data e hora do início da sessão, o nome de quem a presidiu e o número de delegados ou membros presentes. Incluirá também o conteúdo da correspondência e dos pedidos, mas não seguirá o curso das discussões, sendo a parte mais importante da ata, os acordos e resoluções tomadas, sendo que estas devem estar em ordem, tal como foram aprovadas. Assunto sugerido da ata. Se qualquer assunto que surge da leitura da ata exige uma atenção demorada, convém optar por sua inclusão na ordem do dia, entre assuntos pendentes, mas tratando-se de coisas simples, podem ser resolvidos imediatamente. Pode falar. Liga o microfone que não está ligado. Abaixa aí, Diogo. Ainda não estamos ouvindo. Será que nós temos que pegar o Zé agora? Acendeu as luzes? Ainda não estamos ouvindo. Acho que ele saiu e vai entrar de novo aí. Então, bora. Correspondência. Isso tudo aqui funciona, irmãos, numa convenção, numa reunião de convenção, onde se reúnem os ministros, né? A convenção, por exemplo, do ano passado, ela tem uma parte administrativa, e eles discutem os assuntos pertinentes às mesmas, né? Que é para
ser colocados em ação no campo, né? No caso, na capital a todos os municípios, sendo assim o estado todo, presidida pelo pastor presidente, que neste caso é o pastor Sebastião Valadares, com os da mesa da diretoria, que são, ali corresponde aos pastores presidente de campo, né? Claro que não são todos, alguns específicos, né? Claro que todos os pastores presidente de campo do estado têm que estar participando dessa reunião. E aí, claro, tem os ministros, né, que são os pastores que não são pastores de campo, mas que estão atuando em cada município ou na capital e que também tem que participar, sendo assim os pastores e os evangelistas, que são ministros. Claro que aí tem a tal da anuidade, os pagamentos, né, que são coerentes a este assunto, a entrada na convenção, e aí, claro, que dentro da convenção tem as consagrações, as exclusões, como acontece, são assuntos pertinentes a uma reunião de convenção, né? Isso tudo aqui que nós estamos vendo nesse livrinho aqui de 80 e pouquinhas páginas, que é o total de todo o livro, são assuntos que são de suma importância, uma chatice, mas tudo bem, né? Fique tranquilo. Mas é o que a gente vê dentro de uma convenção, são assuntos tratados para o melhoramento do bom andamento da obra do Senhor dentro do Estado, dentro de cada município e na capital do Estado. Nós vamos ter agora, na página 20, a correspondência. O secretário fará a leitura de toda a correspondência oficial, a fim de que o plenário determine se convém arquivar ou incluí-la na ordem do dia. Nós vamos ter as informações e as recomendações das comissões. Estas devem apresentar-se na seguinte ordem: secretário, tesoureiro, comissões permanentes, comissões especiais e agentes. Os pedidos: todo pedido deve apresentar-se por escrito, a menos que existam razões imperiosas que impeçam. E depois da leitura do pedido pelo secretário, a Assembleia determinará a sua inclusão ou na ordem do dia, segundo convenha. Os pedidos podem emanar tanto dos corpos constitutivos como dos membros da Assembleia, tendo preferência ou escritos sobre os orais. A ordem do dia, nós vamos ter o encerramento do período do expediente, tem início a ordem do dia, cuja designação é de competência do presidente da mesa diretora, e as matérias são incluídas na ordem do dia, segundo a sua antiguidade. Os assuntos devem ser considerados um por um, na ordem que foram apresentados conforme os seus méritos. Os assuntos que compõem a ordem do dia devem ser dispostos considerando o seguinte: os assuntos que ficaram para resolver ou inconclusos ao levantar-se a sessão anterior, e os assuntos novos que podem surgir do despacho da mesa ou dos assuntos da organização das comissões. Nós vamos ter a ordem especial. A ordem especial, a ordem do dia, estabelece a seguinte, que se deve considerar os assuntos, mas não determina a hora, desejando-se fixar uma hora determinada para algum assunto. Esta se faz mediante a uma ordem especial que automaticamente suspende todas as regras incompatíveis com este procedimento, com a exceção das que se relacionam com a suspensão da sessão, questão de privilégio ou outras ordens especiais feitas com antecipação. Para propor uma ordem especial, pede-se a palavra e havendo seguido, se diz: proponho para o assunto que se segue seja feita a ordem especial para tal hora, indicando a hora de sessão. Para a adoção de uma ordem especial se requer uma maioria de 2/3 dos votantes, desculpa. Vamos ter a suspensão ou o levantamento da sessão. Poderá a sessão ser suspensa por conveniência da manutenção da ordem. A sessão poderá ser levantada antes do previsto para o término dos seus trabalhos, no caso de tumulto grave, presença no debate
de menos de 1/10 do número total dos membros assinalados, motivo de força maior, justificado e deliberado pela mesa diretora. Em caso de não haver determinados assuntos em uma só sessão, por proposta de um membro, esta poderá ser levantada em qualquer momento para ser continuada oportunamente. Capítulo 3. Deveres dos dirigentes. Diretoria. Toda a sociedade precisa de um presidente para presidir as reuniões, um vice-presidente para presidir as reuniões na falta do presidente, um secretário para escrever os acordos e dar-lhe cursos, o tesoureiro para administrar os fundos. E além destes membros da diretoria, a sociedade poderá estabelecer outros cargos segundo as necessidades da entidade. Contudo, estes cargos não são essenciais nem obrigatórios. O presidente. Em toda organização democrática, o presidente é essencialmente o servidor da entidade e não seu mandatário. Não deve atuar em nenhuma circunstância como um ditador, e muito menos tentar impor suas vontades ao grupo. Deve refletir na forma mais fiel possível aos desejos dos membros da igreja ou da assembleia. Portanto, o presidente de uma assembleia deve ser eleito somente em atenção à sua capacidade para presidir, capacidade que depende de seus conhecimentos da Constituição e Estatuto da Sociedade e dos procedimentos parlamentares, além de sua habilidade, iniciativa, cortesia, paciência e imparcialidade. Vale salientar que, embora muitos ministérios evangélicos não adotem o voto direto em suas assembleias para tomada de decisão, muitos dos critérios aqui estudados devem ser adotados para evitar movimentos de rebelião no meio da igreja, bem como ações judiciais que causam desgastes emocionais e prejuízos financeiros. Por profundo que sejam seus conhecimentos parlamentares, o presidente não deve prescindir de tino e senso comum. Com frequência pode economizar muito tempo dispensando os procedimentos rotineiros e o apoio das propostas quando é evidente que as decisões tomadas refletem a vontade da Assembleia, mas se alguém se opõe a esse procedimento, deverá observar as regras parlamentares. Algumas virtudes devem ser consideradas para o presidente, a saber: primeiro, é preciso que tenha iniciativa para sugerir medidas convenientes, práticas e parlamentares quando os membros tendem a errar ou confundir desnecessariamente os assuntos. Nunca devem faltar as normas de cortesia. Se um membro apresenta uma proposta imprópria, em lugar de declará-la fora de ordem, é muito melhor sugerir em forma cortês o procedimento conveniente, e precisa de uma paciência, porque apesar de sugerir uma linha de ação apropriada sem mais perca de tempo, com frequência tem que escutar em um silêncio uma discussão demorada, enquanto a Assembleia decide o que quer. Um bom presidente é estritamente imparcial e limita suas palavras e fatos e regras parlamentares. Se desejar tomar parte em um debate, é melhor combinar com o vice-presidente para que o substitua à sessão. Das prerrogativas do presidente. São prerrogativas do presidente a direção do debate, abrir e encerrar a sessão, conceder aos membros o uso da palavra, manter a disciplina e decidir todo o assunto de ordem, receber, apresentar para as considerações do plenário e submeter à votação os assuntos apresentados à Assembleia, anunciar o assunto seguinte imediatamente depois de declarar o resultado de uma votação, explicar à Assembleia o significado e a finalidade das propostas apresentadas, limitar o debate aos assuntos em consideração e evitar que os membros percam o tempo da Assembleia com propostas insensatas. Direito ao voto. O presidente tem direito a voto somente nos seguintes casos. Primeiro, quando a votação é secreta. Em caso de
empate, ou quando requer uma maioria, 2/3, o seu voto somado à minoria destruirá a maioria necessária. Em tal caso, o presidente tem completa liberdade de votar como melhor lhe parece ou abster-se do voto. Segundo, quando a votação for por corpo constitutivo, o presidente leva a apresentação de um deles. Apresentação de propostas e o uso da palavra. Quem preside uma assembleia não pode participar dos debates. O presidente, desejando apresentar alguma proposta ou tomar parte no debate, terá que primeiro designar outro membro da mesa, de preferência o vice-presidente, para substituí-lo. Outros deveres: conhecer bem a instituição e os estatutos da entidade que preside com os procedimentos parlamentares. Pode falar. Vai ser o pastor, vai ser a todos. Tá ouvindo? Estou lhe ouvindo. Não sei se o senhor vai conseguir, porque vai ser um livro bem fácil da gente estar estudando aí, que na verdade são as regras. Mas se o senhor puder conseguir para as normas da igreja, para a próxima aula, para a gente discutir as normas da igreja, né? Aí o livro fala como elas são elaboradas, né? Mas se tiver as normas, diretrizes da igreja, essas coisas, até para a gente ter conhecimento das normas da igreja, as diretrizes, né? Rapaz, eu não entendi não, chegou cortado aqui para mim. Não sei se chegou para os outros, mas para mim Então, chegou cortado. no livro, as informações são só como são feitas as leis, as normas da igreja, né? Mas se o senhor Isso. conseguisse para a próxima aula as normas mesmo, as diretrizes da igreja, até para a gente conhecer, ter mais acesso a elas, para a próxima aula aí. O estatuto da igreja? Isso. Aí, eu tenho que conversar com alguém lá, né? Mas eu vou conversar lá com o Gerson, para ver se ele tem lá alguma cópia que eu possa apresentar aqui para nós, né? Alguma dúvida aí, Nildo? A minha dúvida é onde é que esse livro entra na igreja. Porque isso aqui é para quem está querendo entrar num partido e quer ter ciência, né, de como vai agir lá dentro. Nilton, Ei, tu qual é a é página? besta, Qual é a Nilton. página? 28. Tá bom, obrigada. É que, Não, é que eu falei, aí fala como é feita as normas da igreja, né? É só a liturgia como é formada, né? Mas aí é bom a gente conhecer as leis da igreja, né? As normas, as diretrizes, os códigos, né? é verdade. Vamos entrar no partido aqui. Porque pelo que eu vi aí, Eu eu vou. fiz uma leitura rápida do livro, ela é toda baseada na legislação usada pelos parlamentos normal, entendeu? A mesma coisa que é feito no parlamento normal, na Câmara dos Vereadores, nas câmaras dos deputados, aí eles só copiaram e colaram aí no livro aí. É, realmente o Nildo achou até que ele estava na Assembleia Legislativa aí do estado de Rondônia. Eita, eu vou procurar aqui, eu vou procurar. Tem alguns estatutos da Assembleia de Deus na internet. A gente vê aqui alguns estatutos. Ministério de Madureira, como lá da Conamad de Goiás. Né? Eu vou ver daqui, né? Conamad RO. Dar uma procurada. Se eu achar, amém. Se me liberarem, né? Também, né? Não, mas eu acho que tem que ser, Né? eu acho que é aberto, né? Por exemplo, o uso da gravata, é porque tudo é estatuto, né? Sim, claro, com certeza, com certeza. Você tá certo. A gente tem que conhecer direitinho, né? Para não cair em nenhuma situação, né?
Mas eu vou procurar direitinho, achando a gente já conversa, discute alguma coisa. E geralmente, eu creio que seja, por exemplo, o dízimo é obrigado, é uma diretriz da igreja. Aí, então ele é baseado em algum versículo. Então tudo tem que ser baseado em algum versículo bíblico, tem que ter base, né? Sim, claro, com certeza, com certeza. A gente, eu vou tentar, né? Não prometo não, mas vou tentar. Mas eu tô até vendo aqui na internet, que se eu achar do Estatuto da nossa Conamad RO, a gente abaixa e eu envio aqui no grupo para nós. Porque tem que ser da nossa a Conamad RO, né? E aí a gente tá ciente daquilo. Mas vamos seguir em frente. Não tá aqui Cadê outros deveres, né? Ter a mão em toda a sessão, a agência ou a lista dos assuntos a tratar, a lista nominal das comissões, a lista de membros ou delegados, a Constituição, o Estatuto e um exemplar de procedimentos parlamentares, servir como membro das comissões, ainda que não esteja obrigado a assistir todas as suas sessões. Assinar as atas e outros documentos oficiais em nome da instituição. O vice-presidente incumbe substituir o presidente em suas ausências ou impedimentos, na falta de um vice-presidente, o secretário, se estiver presente, ou em sua ausência, um membro chamará a ordem a assembleia para a eleição de um presidente provisório, que continuará em suas funções até a chegada do presidente ou do vice-presidente. São-lhe atribuídas prerrogativas e obrigações no que couber as mesmas atinentes ao presidente quando em substituição deste. O secretário é o oficial executivo da organização, cabendo-lhe superintender os serviços administrativos da Assembleia, a quem compete ter em seu poder a lista nominal dos membros ou delegados e verificar se há quórum para o respectivo início da sessão, redigir, assinar e conservar as atas, executar as instruções das assembleias ou da mesa diretora que serve. Ter em seu poder a lista de todas as comissões e comunicar aos membros integrantes das mesmas suas nomeações. Ter à mão em cada sessão. Primeiro, a agenda. Segundo, a lista de membros ou delegados. A terceira, a lista de comissões e um exemplar de procedimentos parlamentares. Conhecer bem a Constituição, estatutos e regras parlamentares a fim de poder aconselhar o presidente caso necessário. Conhecer os acordos anteriores relacionados com os assuntos da agenda, receber convites, representações, petições e memoriais dirigidos à Assembleia, receber e fazer as correspondências oficiais e em sessão substituir o presidente na falta do vice-presidente. Nota. Convém que o secretário leve em seus papéis a Constituição, o Estatuto e regimento da organização a qual serve, deixando em branco as páginas pares para emendas. Quando emendar-se qualquer artigo ou inciso, este deve anotar imediatamente na pauta apropriada na página par, indicando também a data da emenda e a página do livro da ata onde está escrito. O tesoureiro compete receber, conservar e dispor dos fundos da organização a que presta serviço segundo as instruções da Assembleia, guardar os livros da contabilidade e tê-los à mão nas sessões plenárias para a sua apresentação quando for necessário, bem como relatório financeiro ou prestação de contas. 33, página 33. Vamos embora. Mas qual partido que a gente vai se filiar? Da ordem da apresentação dos assuntos da Assembleia. Todo assunto que se deseja apresentar para a consideração da Assembleia deverá ser proposta escrita. A proposta que introduz um assunto à consideração da Assembleia chama-se proposta principal,
trataremos mais detalhadamente no capítulo 6. Não pode haver em um debate mais que uma proposta principal por vez. Nota, sendo que a finalidade de uma comissão é o estatuto de algum assunto. Esta não pode apresentar seus trabalhos como uma proposta. O produto de seu trabalho é uma recomendação. Frase da proposta. Aqui ensina tudo direitinho, né? As propostas a serem apreciadas em assembleias são assim ordenadas: apresentação, apoio, exposição, debate e votação. Estas fases estão em ordem que deverá ser seguida rigorosamente. Apresentação é apresentar a proposta, né, para a Assembleia. Apoio, o presidente então perguntará se alguém apoia a proposta. Eu vou resumindo aqui, senão a gente lê muita coisa, né? Disposição do assunto. Uma vez apoiada a proposta, o presidente lê-la para a Assembleia e, se necessário, explicará o seu significado e a finalidade. Debate. O assunto da proposta tem direito a fundamentá-la, né, a debater. Votação. Terminando o debate, o presidente lerá de novo a proposta e pedirá que os que estão ali a favor levante a mão para aprovar, né, dando o tanto das pessoas, né, dos votantes contrários ou a favor. Assim vai ter a votação sendo para firmar o resultado, né, ou não firmando a proposta. Até resumindo aqui, na medida do possível. Emendas. É uma proposição apresentada com a assessoria de outra. Emprega-se quando uma proposta principal requer alguma modificação que pode efetuar-se na mesa da Assembleia. As emendas são supressivas, aglutinativas, substitutivas, modificativas ou aditivas. Como veremos a seguir, emenda supressiva é a que manda erradicar qualquer parte ou outra de outra proposição. Emenda aglutinativa é a que resulta da fusão de outra emenda ou destas com o texto. Por transação, tende à aproximação dos respectivos objetos. Emenda substitutiva é apresentada como sucedânea, né? É isso mesmo? A parte de outra proposição denominando-se substitutiva, quando alterar a substância formalmente em seu conjunto. Emenda modificativa é a que altera a proposição sem a modificar substancialmente. Emenda aditiva é a que se acrescenta a outra proposição. As emendas podem ser de duas classes, primária e secundária. Primária é quando se trata de trocar a proposta principal. Secundária é quando se trata de trocar ou modificar uma emenda primária. A ordem de votação sobre as emendas. Em caso de apresentação de emendas secundárias e primárias a uma proposta, a votação se verificará rigorosamente na seguinte ordem: as emendas secundárias, as emendas primárias e as propostas principal finalmente. O presidente lerá a emenda secundária junto com a emenda primária que pretende modificar e submeterá à votação primeiro a emenda secundária, aceita ou rejeitada. Esta passa a propor outra emenda secundária se houver. Resultado da votação. Pastor, Hum? tô vendo aqui que vai chegar no resultado da votação já. Então aqui para trás eu não vi o senhor falar nenhuma vez sobre onde é que entra as propinas. Já vai chegar no resultado da votação. Então já passou pela propina ali atrás, o pessoal soltando dinheirinho, uma verba. Não tem, né? Não tem. Eles não botaram tudo aqui no livro, não, né? Não. Aí é fazer o quê? Vigia, varão. Faz o Pix. Dá certo. Resultado da votação. Você pode emendar a proposta depois de votada. Entretanto, somente será admitida a emenda à redação final, para evitar formal incorreção de linguagem. Fala.
observado aí, né, no livro, que tem toda uma regra, né, para fazer, né, as normas da igreja. Mas aí tem alguma exceção na igreja, lá, e eu não sei se o pessoal concorda, isso que o senhor tem a dizer. Que aí só levanta a mão aí quem é de acordo ou não, já está assinado e feito e pronto. É, dá um entendimento que eles já tá tudo preparado, é só a gente só confirmar, né? É, rapaz, é meio complicado, né? Porque eu vi os assuntos discutidos, depois corta aí, por favor. Eu vi os assuntos discutidos do ano passado na convenção, os assuntos assim, sem pé e sem cabeça, né? Assim, meio, os assuntos assim, meio tão, assim, tão relaxado, assim, até o vento tem mais substância, né? Então era coisa assim, bestas, era fazer uma festa, isso e aquilo, uma reunião para comes e bebe, para pastores presidentes, eu acho que isso não convém, né? Algumas coisinhas assim. A gente quer saber mesmo, bom, a igreja está passando por isso, tal, nós precisamos ter um embate sobre aquilo, sobre a homossexualidade, tá? Nós precisamos estar mais preparados para situações que podem ter dentro do campo, né? Nós precisamos os pastores ter uma reciclagem. Que tipo de reciclagem? Para dar um preparo melhor para os irmãos, né? Essas coisas, né? Esses debates que deveria ter, né? Mas a convenção ficou assim tão assim, vai, realiza, peraí, né? Ficou assim que eu fiquei olhando para a convenção, falei, poxa, eu participei quase os 3 dias tudinho, né? Eu fiquei olhando, falei, rapaz, sair da minha casa, podia estar dormindo, podia estar fazendo qualquer outra coisa, né? Mas podia estar comendo igual o irmão Nildo ali, mas tipo assim, poxa, cara, torci bem, sem graça, né? Mas tá bom, fazer o quê, né? Mas são pensamentos, discussão entre eles ali, o presidente e os da diretoria pode discutir, mas como ministros também a gente pode se levantar e pedir a palavra, né, para formular um pedido, né, formular uma situação para ter mudança, né? Claro que a gente parece que está tudo amarrado, né? Parece que tu tá entrando no círculo e o círculo assim já tá tudo feito muros, né? Então meio complicado. Um ponto interessante, e eu acho que seria importante, por exemplo, sempre ter um candidato pela igreja, né? Mas é imposto, não é votado. É, Tá aqui o nosso candidato da igreja, mas ele não perguntou de ninguém, não fez uma votação. é, também é outro assunto complicado, né? A igreja vai ter esse ano de novo, né? Tudo indica que é a mesma pessoa da outra situação, da última situação. Estão se movimentando aí já, né? Depois tu corta isso aí, pelo amor de Deus. Pastor, Ah, e quando a igreja começou a pôr membros lá dentro? Quando que começou? assim, membro como? Assim, não entendi. Membros da igreja evangélicos dentro da Câmara Legislativa, lá dentro, usando poder a Ah, deputado, essas coisas tudo. rapaz, agora tu me pegou, né? Porque uns 20 anos atrás era pregado, eu ouvia pregação em cima de púlpito que não podia, né? Era em cima do púlpito que não Aham. podia censurar, né? E o Sim, crente não podia se candidatar a ser nada lá de dentro, porque não podia se misturar. Hoje não, hoje o pessoal vai dizer assim, não, precisa ter alguém lá dentro, entendeu? Então, quando é que começou realmente o pessoal entrar lá para dentro? E hoje tem campanhas, a gente vê todos os anos, fazendo campanha para membros da igreja para estarem lá, porque é preciso, é preciso. Eu tiro, desculpa rapidinho, se fosse para ser, Jesus, ele não tinha passado pelo que ele passou, ele tinha entrado logo lá para dentro dos grandes, para tentar fazer sim, alguma coisa lá por dentro, né? sim, sim. Tô lhe entendendo. E, rapaz, o povo começou a entrar, né? Quando eles entenderam que a política dá um dinheirinho, né?
né? São emendas parlamentares. Quando descobriram que igrejas são isentas, né, de impostos, que pastores não precisam declarar, né, impostos, são isentos. E aí quando o governo atual ele quer colocar, sancionar barreiras, né, para declaração, para ficar claro, né, como é que quanto movimenta, né, para pagar impostos. De certa maneira até que a gente, tipo assim, poxa, é bom, né? Que ficasse claro para todo mundo, né? Porque tem igrejas que funcionam aí que a gente não sabe quanto o pastor ganha, né? O presidente, assim, essas coisas. Corta isso aí, pelo amor de Deus. Né? A gente não sabe quanto alguns pastores ganham. Tem nem que ganha aí chegar a mais de 25 salários mínimos, né? Falar igual um amigo meu, eu ouvi falar, né? Então, fica meio às escondidas, né? Claro que tendo essas leis fica mais claro, né? É prestação de conta, que ninguém tem mais isso dentro da igreja. Né? Em outras igrejas é mais aberto, né? Olha, é dito em reuniões, nós vamos gastar isso. Nós temos programações para o ano, esse ano nós temos reforma para fazer, ampliações, é tudo estudado, eles aplicam para os membros da igreja, fica tudo claro, né? Tem os membros que fazem ali da comissão tipo de investigação, né? Para não deixar o dinheiro ser gasto de qualquer maneira, que está ali participando, mas é porque é o dinheiro dos fiéis, né? Querendo ou não querendo, é o dinheiro dos fiéis, então tem que estar observando. E claro que no momento em que o povo entendeu que pode ir para a política, e hoje o povo, nós precisamos dos crentes lá, nós precisamos. Foi a partir daí que a igreja começou a se esfriar de fato de direito na presença de Cristo. Dali se começou a se misturar. Minha mãe sempre diz um ditado: aquele que se mistura com porcos, farelo come, né? Então, a corrupção é lá dentro. A igreja está lá dentro também. Eu não coloco minha mão no fogo, não. Porque se queima mesmo, né? A corrupção a gente sabe. A mala preta come lá por dentro. Facilita, vota. A gente vê, não é só o interesse de barrar alguns projetos de homossexualismo, isso e aquilo, mas tem outros projetos também que podem ser facilitados se tiver um voto de algum cristão, de algum católico. A igreja católica sempre teve gente lá, isso é fato. Sempre teve pessoas deles lá, mas com o intuito de ajudar o povo, né? Aí eu não posso dizer assim uma data precisa, né, de quem foi os primeiros, né? Mas vou até dar uma pesquisada para a gente saber desse assunto. Ok? Então vamos lá. Capítulo 5. O livro. Estamos chegando na metade. A coragem já se foi, mas estamos chegando na metade. O debate. Cortesia do debate. Esta é a fase dos trabalhos destinada à discussão em plenário. Né? Nós vamos ter o presidente referindo-se a si, dirá a presidência, e aos membros ou delegado dirá o membro ou o delegado, da seguinte o nome do corpo que representa. Os membros referem-se ao presidente como o senhor presidente e os demais membros da Assembleia como o membro ou o delegado de o corpo que é representado. O uso da palavra, né? Anunciada a matéria a ser discutida, abre-se a oportunidade para os oradores procederem com a palavra, dando início assim às discussões pertinentes. Não é permitido fazer o uso da palavra sem antes haver obtido a permissão do presidente, e para isso o membro se porá de pé dirigindo-se ao presidente e dirá: senhor presidente, peço a palavra, mas não deve começar a falar até que este a conceda, dizendo: tenha a palavra o senhor delegado, indicando a sua representação. O debate, infelizmente, é pouco utilizado nas assembleias da maioria das igrejas evangélicas, contudo, é muito importante para se chegar a um consenso. Ao contrário, em muitas igrejas, as reuniões não passam de um momento para se passar os informes das decisões tomadas por um grupo reduzido.
Quando vários membros se levantam simultaneamente, o presidente dará preferência ao que, ao seu juízo, tenha a prioridade. Contudo, observando a seguinte ordem do critério de preferência. Primeiro, o autor da proposta, se ainda não a fundamentou, o membro que ainda não falou, ao conhecido como contrário ao orador que acaba de falar. Será concedido o uso da palavra ao membro da Assembleia em qualquer fase de sessão por 5 minutos. Pela ordem, para a indagação sobre o andamento dos trabalhos, reclamação quando a observância do regimento e indicação de falha ou equívoco em relação à matéria da ordem do dia. Vedado, porém, a abordar o assunto já resolvido pela presidência. Para suscitar questão de ordem, para contraditar questão de ordem limitada à palavra a um só membro. E o presidente solicitará ao orador que estiver debatendo matéria em discussão que interrompa o seu discurso no seguinte caso: quando houver número legal para deliberar, procedendo-se imediatamente à votação, para a leitura do requerimento de urgência feita com a observância das exigências regimentais, para a comunicação importante da Assembleia, para a recepção de autoridades ou personalidades de excepcional relevo, e assim reconhecida pelo plenário, para a votação da ordem do dia ou de requerimento de prorrogação da sessão. No caso do tumulto grave do recinto ou no edifício da Assembleia que reclame a suspensão ou o levantamento da sessão. Regras de debate. Toda observação deve dirigir-se à presidência, ser imparcial, isto é, referindo-se ao assunto e não à pessoa, ser pertinente à discussão. Nenhum discurso excederá 10 minutos em sessão deliberativa, a menos que a Assembleia haja concedido uma extensão do tempo. Ao membro que estiver fazendo uso da palavra, não poderá desviar-se da questão em debate. Não se permita que um membro fale por segunda vez sobre a mesma proposta, até que todos os que desejam fazer o uso da palavra tenham falado uma vez. Aí a modificação dos limites do debate requer maioria de 2/3. Nenhum membro da Assembleia poderá solicitar palavra quando houver orador na tribuna, exceto levantar questão de ordem ou fazer comunicação de natureza urgentíssima, sempre com permissão do orador, sendo o tempo usado, porém computado de que este dispõe. A linguagem própria. Pode falar. Parece que a Ana Patrícia está com uma dúvida aí, ela que levantou a mão aí. Isso. É o quê, Guta? Não ouvi. Para de rir, Diana. Pensei que tu tava com dúvida aí, eu vi tu levantando a mão. Sim, já levantando a mão, tô com dúvida não, tô ouvindo, eu tô sem livro, eu fico acompanhando, ouvindo. Eu só queria pegar no pulo, né? Olha aí, irmão Nildo, tô ligada. Prossiga, professor. Tá certo. Linguagem imprópria. Se o presidente chamar a ordem a algum membro por palavras impróprias, este membro deve permanecer sentado até que se resolva a sua situação. Eu acho que isso aqui nem carece ler muito, né? Porque ele já sabe, né? Se algum membro achar ofensivas as palavras do outro, deve apontá-las e, havendo pleiteado uma questão de ordem, lê-las à Assembleia. Se o membro negar uma questão de havê-las usado ou se negar a retirá-las da satisfação apropriada, o presidente submeterá o assunto à decisão da Assembleia. Da inscrição dos debatedores, os membros da Assembleia que desejarem discutir proposição incluída na ordem do dia devem inscrever-se previamente na mesa antes do início da
discussão. Os oradores terão a palavra na ordem de inscrição, alternadamente a favor e contra. Os membros da Assembleia, ao se inscreverem para a discussão, deverão declarar-se favorável ou contrário à proposição em debate para que a um orador favorável suceda sempre que possível o contrário e vice-versa. A parte é uma interrupção e é uma interrupção breve e oportuna do orador para a indagação ou esclarecimento relativo à matéria em debate. Regime interno da Câmara dos Deputados, página 116 do ano 2012. O membro da Assembleia só poderá apartear o orador se lhe solicitar e obtiver permissão, devendo permanecer de pé ao fazer. Entretanto, não será permitido apartear das seguintes situações: a palavra do presidente, o paralelo à discussão, por ocasião do encaminhamento de votação, e quando o orador expressamente não o permitir. O tempo utilizado para a parte será computado ao tempo destinado ao orador. Capítulo 6. Propostas principais e subsidiárias. O que são propostas? Proposta é a apresentação de um assunto sugerido a uma indicação para que a Assembleia tome uma ação determinada. Classes de propostas. Comumente as propostas distinguem-se em 4 classes: principais, subsidiárias, incidentais e privilegiadas. Amém. Esteja à vontade. Propostas principais. Proposta principal é a que introduz um assunto a uma consideração da Assembleia. Por sua vez, pode ser classificada em proposta principal originais, que são as que introduzem um novo assunto e debate. Incidentais, que são as que se relacionam com os assuntos da Assembleia, ação passada ou futura. Pode ser aceitar ou adotar as informações de uma comissão, suspender a sessão por um tempo determinado, fixar o tempo e lugar da próxima reunião, emendar os estatutos, constituição ou regime da instituição e abolir ou anular uma ação já tomada. Não pode haver simultaneamente em debate mais de uma proposta principal. Proposta subsidiária. Classificam-se como proposta subsidiária todas as que facilitam o curso ou encaminhamento de outra proposta principal. Tem este caráter a seguinte proposta: ficar sobre a mesa, votação imediata, limitar ou estender o tempo do debate, aguardar por tempo definido, recomendar a uma comissão e emendar, aguardar por tempo indeterminado. Ficar sobre a mesa. Esta proposta pode aplicar-se a qualquer proposta, principalmente pendente, e tem a força de prorrogar a consideração do assunto por tempo indefinido, a fim de seguir com temas mais urgentes, desejando-se assegurar uma oportunidade para considerar o assunto mais tarde. É melhor pedir que se guarde por tempo indefinido. Não é debatível nem suscetível de emenda e deve submeter-se à votação imediata depois de ser apoiada. Quando a proposta for devolvida à mesa, esta está fora de ordem toda a proposta da mesma índole ou que afete até que seja retirada da mesa. Voltar à mesa. Este procedimento vem ao caso quando se desejar adiar o assunto com direito a votar ou movimentá-la ou pedi-lo à mesa posteriormente na mesma ou em outra sessão. Retirar da mesa. Quando o assunto voltou à mesa, pode-se propor sua consideração mediante esta proposta, na mesma ou em outra sessão, sempre que não haja outro assunto pendente. Nota: a proposta pode retirar de sobre a mesa, procede imediatamente depois de terminado o assunto que motivou a devolução a esta, ou em qualquer momento durante a Assembleia, quando não tenha outro assunto pendente, isto é, depois de terminado um tema na agenda e
antes de iniciar outro. Não é debatível e tem preferência sobre os assuntos seguintes da votação. Votação imediata. Esta proposta tem como finalidade conduzir a votação imediata sem mais discussão, sempre que indicar em forma expressa a proposta ou propostas às quais se desejam aplicar esta medida. Limitar ou estender o tempo do debate emprega-se para limitar o número dos discursos ou a sua duração do debate ou determinar a hora da votação. Aguardar por tempo indefinido. Esta proposta é conveniente quando se deseja adiar a consideração do assunto para uma hora marcada da mesma ou em outra sessão. Adotada em propostas e chegada à hora indicada, se inicia o debate sobre o assunto referido. Assim sendo, esta proposta vem prorrogar a consideração do assunto para um momento mais oportuno ou da ocasião para medir mais detalhadamente antes de chegar à sua decisão final. Necessita apoio e é debatível e suscetível de emenda quando o tempo designado ou para converter-se em ordem especial requer maioria absoluta e pode ser considerado. É forçoso que a hora marcada caia dentro da sessão presente ou de sessão que se segue. Uma proposta prorrogada por tempo definido, lapso facto, ocupa um lugar na ordem do dia que lhe determina a proposta de prorrogação de tempo. Ai, Jesus. Se os que desejam assegurar é hora certa de tratar do assunto e não o lugar da ordem do dia. Convém pedir uma ordem especial nesse sentido. E esta requer, para a sua aprovação, uma maioria de 2/3 de votos. Recomendar uma comissão. Se as modificações numerosas ou requerem muito estudo, ou se requer mais informações antes de terminar a redação, convém encaminhar o assunto a uma comissão. Esta proposta tem o propósito de assegurar a consideração mais detida de um assunto ou formulação mais adequada. O proponente tem que incluir a sua proposta, o número de membros integrantes da comissão, o modo de nomear, isto é, se o presidente ou a Assembleia deve nomeá-los, o prazo que se conceda à comissão para apresentar a sua informação ou relatório. Emendar. As emendas foram tratadas no capítulo 4, tem item 3 deste estudo. Graças a Deus. Aguardar por tempo de terminar. Pode falar. Ei, pastor. Quando terminar o capítulo aqui, aí a gente dá uma segurada no livro, é para não ficar muito longo, e aí vai ficar uma meia hora. Aí se a gente quiser, se alguém quiser alguma dúvida sobre os outros assuntos, se eu puder responder, aí até eu paro de gravar aqui. É para não ficar muito. Já tá terminando? Já. Só um pouco aqui já acaba. O de calenda acaba hoje aqui, pra você ter ideia. Aí os irmãos fazem o pico pra comprar outro lá. Aí termina esse. Eu acho que na última aula presencial nós vamos fazer uma assembleia na prática, pra ver se o pessoal tá afiado. Mas o presidente Boto aqui, vice-presidente Nildo, secretária a irmã Valéria aí com a irmã Fabiane, entra a irmã Márcia, a irmã Ana Patrícia aí como da mesa diretora, e aí já resolve a situação. Eu sou suplente. Caso alguém faltar, que eu substituo, explicando alguma coisa, tá? Olha aí. Tesoureiro aí, pelo jeito aí, ó. Tá certo. E daqui pra frente vai faltar só 30 páginas praticamente. 30 páginas. Aí já acaba. Olha, a Márcia, a Patrícia é da tesouraria. Aí a gente termina E é essa parte rapidinho. aqui, aí a gente até para de gravar e o pessoal quiser tirar mais alguma dúvida aí mais cabulosa aí, vai ficar à vontade. Tá bom. Vamos terminar aqui que falta pouquinho. Aguardar. Meu Deus. Aguardar por tempo determinado.
Já? Isso, já. Separa aí que é para comprar já o outro livro, que o outro livro é hermenêutica. Aí sim nós vamos começar a entrar nas coisas boas. Tem a hermenêutica, vai ter tipologia bíblica, missiologia, origens bíblicas, né? Teologia sistemática, ética pastoral. Ética pastoral vai ser outra matéria também boa, né? Que ela vai corroborar com aquilo que vocês estudaram lá na... Qual foi, meu pai? Aqui, cadê? Teologia pastoral. Ética pastoral. O tratado do pastor com as ovelhas. É legal também. Vamos lá. Vamos lá. Esta proposta é aplicável somente às propostas principais, requer apoio e é debatível, não é passível de emenda e pode ser adotada por maioria de votos. Mas que advertir que não é apropriado para conseguir simplesmente a prorrogação da proposta que se refere, sendo apresentada logo depois da apresentação da proposta principal. Sua finalidade será a de não aceitar a proposta principal sem dar lugar a uma discussão. Os contrários à proposta se valem deste procedimento quando não sabem com certeza sua força, vontade e querer informar-se a respeito sem arriscar uma votação direta sobre a proposta principal. Se o debate sobre a proposta principal já começou, a proposta para aguardar tempo indeterminado e tem o efeito imediato de dar aos membros que têm esgotado seus direitos ao uso da palavra uma nova oportunidade para participar do debate, porque tecnicamente o assunto em discussão é diferente. Antes de apresentar-se a proposta para aguardar, a discussão gira sobre a convivência, de adotar a proposta principal e posteriormente versa sobre não aceitá-la, mas em ambos os casos gira sobre os méritos da proposta principal. A adoção da proposta para aguardar por tempo determinado retira durante a sessão a proposta principal e a qual foi aplicada a menos que o voto não seja reconsiderado. Beleza. Na página 52 a gente para a próxima aula. Deixa eu pedir aqui uma água. Amor! Traz uma água aí pra mim, por favor. Vou parar aqui de gravar aqui. Pronto. Aí se o pessoal tiver dúvidas de outros assuntos aí fique à vontade aí, pastor. Uma Bíblia ambulante aí. Guto, eu tenho uma dúvida.